Olá, estamos começando mais uma entrevista da série Uma Década de Influência, em que eu converso com grandes personalidades do setor da saúde. Agradeço a audiência de todos conectados na plataforma Healthcare do Grupo Mídia. Hoje, nosso bate-papo será com um executivo com longa atuação em cargos de liderança. Ele é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Além disso, é diretor de mercado da Associação Nacional de Biotecnologia e Ciências da Vida. A série Uma Década de Influência de hoje é com Denilson Laudares Rodrigues, CEO da Celler Biotecnologia. Denilson, seja muito bem-vindo à nossa série Uma Década de Influência, e para mim aqui é uma grande honra compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória e da sua história com os nossos seguidores. Ok, Edmilson, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, e me apresentando. Muito obrigado. Denilson, eu começo aqui com uma linha do tempo. Então, eu queria saber um pouquinho da sua infância. Aliás, o diferencial disso, dessa série, é justamente isso. A gente conhece um pouco mais da pessoa física, né? Eu tenho conversado aí com grandes líderes, como é o teu caso, e o pessoal fala, poxa, Edmilson, que bacana, porque normalmente a gente se encontra em eventos, no Grupo Mídia ou de outros, para falar do setor. E aqui a gente vai conhecendo um pouquinho mais aí da pessoa física também. Eu queria saber, então, aonde você nasceu, como foi a sua infância, aonde foi e quais as lembranças que você tem dessa fase da sua vida. Bom, o que acontece? Eu sou natural de Ipatinga, mas a minha ligação no interior acontece muito em São João del Rei, né? Então, São João del Rei é a terra da família dos meus pais. Então, foi um lugar onde eu sempre tive um vínculo. Todas as férias a gente ia para lá, para o interior, família grande, então muitas brincadeiras, né? E lá é que teve essa experiência de cachoeira, de nadar no rio, pular em represa, pegar o trem, Maria Fumaça, né? Tinha um trajeto ali para Tiradentes muito interessante. Muitos primos, família grande, né? Saía 9, 12 crianças e todas tinham um certo vínculo, um parentesco ali em comum. Então isso foi muito bacana, rapaz. As brincadeiras, né? Dente altas, mãe da rua, pique, pipa, muita criatividade. A gente tinha que inventar muito, né? E desenvolver muito espírito de equipe. Então isso foi uma experiência bem interessante. Certamente contribuiu bastante para esse desenvolvimento de ciência de equipe, né? De trabalhar em conjunto. Isso foi importante. E uma referência forte que eu tive também foi minha mãe, rapaz, que nos períodos aqui de trabalho aqui em Belo Horizonte, quando a gente estava em escola, estudando, também sempre muito presente, sempre nos acompanhando muito forte, a mim, ao meu irmão, colocando aquela questão da obrigação, depois a diversão. Então isso foi a base, né, da minha infância, foi basicamente isso. E a raiz é fortemente no interior, em São João del Rei, muito ligada à família, fogão de lenha, brincadeiras na horta, acesso à oficina. Então eu tinha alguns tios lá em Matozinhos, que era um bairro de São João del Rei, interior de Minas Gerais, onde tinha oficina de madeira, lixas, furadeiras. Então eu lembro que crianças circulavam no meio daquilo ali, eu achava fantástico, né, a transformação da madeira bruta em móveis, utensílios, ferramentas. Então eu lembro muito da gente fazer os nossos brinquedos, de brincar lá nessas oficinas, era muito bacana. Eu fui muito privilegiado, rapaz, de ter a oportunidade de viver as férias no interior, família grande, foi fantástico. Eu recordo com muito carinho desse tempo lá em São João del Rei. Bom, eu também sou mineiro, mas eu sou aqui de São Sebastião do Paraíso. Eu tive uma infância parecida e eu também falo que realmente é um privilégio, né? Hoje, tudo bem, não estou nem falando que é melhor ou pior, mas os nossos filhos não têm mais essa infância assim tão com a natureza, brincadeira. Exato. Hoje é muito mais na tecnologia, né, Denilson? Exato, meu cara, é isso mesmo. Hoje já turma muito mais tecnológica. No nosso tempo a gente tinha que ir para o campo e inventar, né? Inventar, essa é a palavra. Bom, e falando de inventar, eu queria que você agora contasse um pouquinho da sua juventude e do teu início aí de carreira. Normalmente, na faculdade, quando a gente começa a fazer, alguns antes, outros depois, mas nesse período é quando você começa a pensar aí na profissão, o que eu vou fazer da vida, vou empreender, vou ser executivo, enfim, que área de atuação eu me identifico mais. Eu queria saber que se foi nesse período, Denilson, que você descobriu aí a sua vocação.
Na verdade eu fui muito agraciado, foi uma sorte muito grande, porque desde pequeno eu me identifiquei muito com exatas, sempre, né? Então lá em São João, com essa oficina de madeira dos meus tios, então, ou seja, você tinha que criar, desenvolver os brinquedos, você vê a transformação, né? Você vê as máquinas, eu queria ver como é que aquela máquina funcionava, então era uma curiosidade natural de criança, rapaz. Eu queria saber, então isso foi um privilégio ter essa oportunidade de ter contato com essa questão. No primeiro grau ainda, né, eu recordo que uma referência muito grande foi o meu pai, que ele estudava para o pré-vestibular, e ele tinha lá os livros do pré-vestibular, e eu lembro de ver na mesa dele um livro de física. Eu estava no primeiro grau ainda, eu olhava aquele negócio assim, física, nossa! E eu pegava o livro para folhear a questão da física, explicando a natureza, as leis, mostrando a matemática aplicada, e tinha alguns experimentos que o livro trazia, que meu pai me permitia fazer, então você destacava, você colava, e aí você tinha que pegar rolha, fio, imã, pilha, fazer aquelas coisas funcionarem. Aquilo era fantástico, rapaz, você colocar vida, né? Você dar vida à máquina, as coisas funcionarem. Eu queria entender como é que aquilo funcionava, eu queria saber como é que aquilo funcionava. E nessa época eu estava mexendo com as experiências, eu morava em Nova Suíça, em Belo Horizonte, perto do Cefet, na antiga escola técnica. Então eu passava muito por aquele ambiente, então eu me recordo de andar ali no Cefet, aquilo ali fazia todo sentido estudar ali, de ir para a área técnica, me aprimorar nessa questão técnica, saber mais. E foi isso que foi feito, né? Então no curso técnico, aí entrei no curso técnico, vivi muito o curso técnico, o Cefet é uma instituição maravilhosa, tenho muito a agradecer a minha formação, né? Muito feito em escola pública, então eu estudei em escola municipal, estadual, federal, no caso do Cefet. Então trabalhei com isso, logo que eu me formei, fui para a área de tecnologia, trabalhar na área de informática, isso era 86, estava começando a aparecer os computadores, e eu fui empregado numa empresa que fabricava computadores aqui em Minas Gerais, era uma das líderes. Então era fantástico poder estar envolvido nessa área de tecnologia, então isso me motivava e me envolveu muito. E aí ir para a engenharia foi quase que uma coisa natural, foi um caminho natural. Então, ou seja, estava no curso técnico trabalhando, cara, eu preciso ser engenheiro para poder ir além. Eu ficava vendo aquelas pessoas desenvolver computadores, desenvolver sistemas. Eu queria fazer parte daquele grupo. Então o envolvimento com a engenharia foi assim, fluiu, foi bem natural. Então isso me levou muito para a área técnica, né? Então foi isso, eu fui para a engenharia muito por conta disso. Denilson, você tem aí uma excelente formação e uma experiência muito grande. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória profissional até o momento atual. Tá, ok. Bom, o que acontece, né? Como eu disse, então teve o curso técnico, fiz em paralelo eu fiz a engenharia, então eu fiz a engenharia aqui na PUC Minas, e aqui em Belo Horizonte também, e trabalhava como técnico e fazia engenharia também, em paralelo. Porque eu sempre gostei de ver na prática as coisas funcionando. Então, no curso técnico, você põe a mão na massa, você executa, o Cefet é muito, muito bom nisso. E a PUC seguiu a mesma linha, né? Então, o perfil da PUC é muito engenheiro de engenheirar, de fazer, que é uma coisa que me chamava muita atenção e eu me envolvi muito com o curso nesse tempo, né? Bastante com isso. Então, na época da engenharia, eu trabalhava como técnico e logo quando eu terminei a engenharia, tive a oportunidade de seguir os meus estudos. Então, eu fiquei em dúvida aquela história. Eu trabalhava como técnico no banco, né, o Banco do Estado de Minas Gerais, o BENJ, era concursado. Eu me recordo que isso foi um desafio na época, né, optar por eu fico num concurso público no Banco do Estado, que era um emprego sólido, era um emprego bom, ou eu vou ser bolsista e estudar. Eu, né, sentei, conversa com um, conversa com o outro e tal, e optei por pedir a rescisão do contrato no banco e fui seguir a minha carreira, porque eu precisava e fui para o mestrado. Então, eu fui para São José dos Campos, para o ITA, fiz o mestrado lá em mecânica e mecatrônica, trabalhando na área de automação e robótica, que era o que eu me envolvi na minha graduação. E eu queria muito ir para a área de aeronáutica, então eu estava querendo muito ir para a área, porque eu via que a aeronáutica era a medicina das engenharias, né? Era a nata da engenharia estava na aeronáutica, então eu queria ir para lá. Só que na época o mercado estava horrível, né? A Embraer estava, isso foi em 93, 94, a Embraer não estava muito bem, privatizando, e aí eu fui convidado a voltar para a PUC. Então meu professor foi meu orientador, porque eu fui monitor do laboratório dele, me convidou para poder ir para a universidade, para poder pegar o laboratório. Ele estava indo para um projeto na Itália, e eu entrei como professor substituto. Uma coisa que eu não queria, né? Engraçado, a vida te leva para uns caminhos muito... Eu não estava estudando para ser professor, eu queria engenheirar.
E aí acabou caindo na universidade, fiz o concurso, passei e comecei em 96 na PUC Minas. E, rapaz, quando eu caí dentro do laboratório com né, o título de mestre, não tinha tanto mestre assim, o ITA, então o mestre no ITA chamava muita atenção, então teve envolvimento, projeto no laboratório, e aí eu estava dentro do laboratório com um aluno, mão de obra qualificada para desenvolver, para inventar ideia, para desenvolver projeto. Aquilo foi um sonho, então me envolvi, e aí o doutorado foi natural. Então, para estar na área acadêmica, para eu poder fazer com excelência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser doutor. Então, poxa, vamos começar o doutorado. Fiz doutorado e eu vi a oportunidade no doutorado de sair do país para uma bolsa. Então, o MEC tem uma modalidade de bolsa que é chamada Bolsa Sanduíche. Você faz parte do seu curso aqui, parte fora. E eu fui para Filadélfia, né, para UPenn, Universidade da Pensilvânia, durante o doutorado, me especializar ainda mais. Chegando lá, eu fui trabalhar com instrumentação, engenharia, software, só que ligado à área de saúde. Ah, rapaz, na hora que eu juntou engenharia, né, mecânica, mecatrônica, computação, que juntou com saúde, eu falei, rapaz, eu nasci para isso. É isso aqui que eu quero mexer. Então, foi no doutorado que essa ligação com a área de saúde, ela nasceu. Quando eu voltei para o Brasil, em 2000, eu fundei a Celler e começamos a desenvolver projeto de consultoria nessa área. Eu sou muito ligado nessa questão entre a teoria e a prática, né? Você pegar o conceito, botar na prática, aquilo funcionar, entregar um benefício para alguém, né? Rapaz, tem uma beleza ímpar nesse processo, né? Você juntar mecânica, eletrônica, software e fazer uma instrumentação e dar um resultado sobre um parâmetro crítico da saúde de uma pessoa, isso é mágica, isso é muito bonito, isso é muito bacana. Você vê como é que a química, a engenharia, a ótica trabalham em conjunto para trazer um benefício. Então isso é muito, isso me move, isso me motiva bastante, sabe? Durante esse período todo que eu estou comentando contigo aqui, eu também, aí quando eu voltei do doutorado, eu entrei na PUC. E eu trabalhei na academia durante 24 anos, né? De 96, quando eu terminei o mestrado, até esse ano, em março desse ano, quando eu pedi licença para poder focar na empresa, porque realmente foi necessário. Ou seja, é uma coisa engraçada, né? Eu me preparei durante minha trajetória profissional toda para ser pesquisador. Então, para atuar, para orientar alunos mestrandos, doutorandos. E foi o que eu fiz durante um tempo, né? Orientei alguns mestres. Mas o que acontece é que a gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz. Eu gostava muito do que eu faço, mas eu tinha necessidade de colocar isso na prática. Então, aí eu saí da pós-graduação, fui devagarinho e fui tocando a empresa, e esse ano me licenciei para poder cuidar, para poder focar na empresa. Pretendo voltar para a instituição, sim, para trabalhar a questão da pesquisa, mas por hora entrei nessa guerra aqui com essa questão do diagnóstico, que também é um grande desafio para mim. E isso me trouxe até aqui, né, como diretor da Celler. Me fala uma coisa, Denilson. Bom, você ali, quando você juntou tudo que você já fazia com a saúde, você se encontrou. Totalmente, totalmente. Que bacana. Eu queria saber o seguinte, se você teve algum incentivador que te levou para esse caminho, ou se foi você mesmo e a vida ali? Rapaz, na verdade, acho que foram vários. São vários incentivadores, foram vários exemplos. Minha família, né, meus pais, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, né? Sempre me apoiaram, mas no sentido de vamos embora, estamos contigo. Então foram os dois primeiros apoiadores fortes que eu tive. Incentivadores eu tive vários. Professores, orientadores, né, colegas de trabalho. Então eu trabalhei com pessoas muito sérias, muito comprometidas. E vendo aquele perfil daquela pessoa comprometida, entregando o resultado, então aquilo me chamava muita atenção, né? Essa questão da liderança, do conhecimento técnico, sempre me chamou muito atenção. Então eu trabalhei para ser reconhecido por isso. Então, ou seja, a gente entregar resultado. Então, ou seja, no sentido de você ter a solução do problema. Isso me move, isso me chama atenção muito, né? Então, a primeira família, né? E essas pessoas, né, que desenvolvem projetos pessoais, que se enganjam em grandes batalhas, então isso me motiva muito. Você tem aí várias inspirações, né? Tanto do ponto de vista empreendedor, quanto do ponto de vista técnico-tecnológico, que inspiram a seguir esse caminho. Legal. Denilson, eu gosto muito dessa série que a gente acaba aí prestando aí, digamos assim, um auxílio àqueles que estão nos assistindo, seja essa pessoa executiva ou empreendedor. E eu queria que você contasse um pouquinho das suas dificuldades, né, e os seus maiores desafios. Porque as pessoas olham hoje o Denilson
CEO da Seller e acha que você nasceu aí, ou que foi fácil, né? Não, tem um longo caminho aí a ser percorrido e muitos obstáculos para serem superados. Então, conta para a gente aí quais foram os principais desafios. Desafio eu sei que a gente tem todo dia, ainda mais você numa posição como atual que você se encontra. Mas assim, olha, Edmilson, na minha trajetória, eu me recordo muito bem desse desafio, vê se você lembra de alguns aí que foram assim, difíceis. Bom, desafio sempre está ligado a quando você se move, né? Quando você se move, quando você sai da sua condição de conforto, normalmente, e é um desafio que vem de você, né? Você tem que se mover, sair da condição de conforto. Então, por exemplo, eu recordo-me claramente quando eu saí, abri mão do concurso público, de ser um funcionário público do Banco do Estado, onde tinha uma posição bacana, para poder ser bolsista. Eu lembro que isso me tirou o sono durante algum tempo. Foi um desafio, rapaz, assim, abrir mão de uma pseudo-segurança para poder ir para um mestrado, né? Então, acabei de me formar, não, vamos fazer concurso, vamos ficar no banco, vamos ficar aqui mais tranquilo. Não, rapaz, porque eu queria... Então, acho que é o seguinte, você... motivar o sonho, te motivar, né? Te levar para aquilo. Então, isso foi um grande desafio. Sair do país, né? Eu lembro quando eu fui para o sanduíche, doutorado de sanduíche, eu saí do país aqui eu estava casado e eu tinha um menino, meu mais velho, o Lucas tinha acabado de nascer, tinha 2 meses, e nós fomos para os Estados Unidos, sozinhos, eu, minha esposa na época e Lucas, e ficamos lá 14 meses, e assim, sozinhos, por nossa conta. Então, os desafios, né, ou seja, as dificuldades também, elas nos fortalecem, ao mesmo tempo que o desafio, você sai mais forte dele, à medida que você usa informação, usa foco, usa planejamento, usa inteligência, usa informação, dedicação para você enfrentá-lo, e você faz isso com seriedade, com determinação, né, pegar para poder fazer bem feito. Isso foi muito importante, foi muito bom. Então, todas as vezes que você se desafia, se supera, você tem que se superar, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, os desafios estão muito ligados a sair da condição de conforto. Foi o concurso no banco, foi sair de Belo Horizonte e ir para São José dos Campos, né, para poder começar o mestrado. Então, eu achava que, ir para o ITA, eu não vou conseguir, não vai dar de vir. E aí você vai, mete, apanha, toma porrada, e corre, mas vence, entra, perde algumas, mas a ideia é ganhar a guerra. Então, o desafio está muito relacionado a essa condição de conforto, a se mover, né? Que bacana. Você não é de ficar na zona de conforto, então? Não. O desafio me move muito, porque eu acredito muito, Edmilson, que o desafio te aprimora, o desafio te faz melhor. Então, é sempre quando você se desafia e você tem que enfrentar essas dificuldades, você sai sempre melhor, entendeu? Então, eu vejo o desafio como uma forma de você se aprimorar. Eu sempre falo aqui que aquele que quer ficar parado, ele já está andando para trás, né? Certamente, meu caro, eu concordo contigo. Como se diz, quem está andando está parado, quem está parado está andando para trás e quem está correndo está andando. Ainda mais isso. Como o atual. Exato. Onde as velocidades são cada vez maiores, né? Não é só, como você falou, não é só andando, agora estão correndo, é tudo muito rápido. Então você tem que estar atento, tem que estar bem focado. Denilson, muita gente nos acompanhando agora ao vivo, muitos elogios aqui para você, alguns colaboradores falando que é um prazer trabalhar com você, que aprende muito com você. Eu não vou ler, senão a gente não sai daqui hoje. É muita coisa. Mas eu tenho uma pergunta. Como é essa responsabilidade de ser referência, de estar à frente de uma empresa, de uma grande empresa, de uma boa empresa como a Seller? Qual a responsabilidade que isso traz perante o mercado, perante os admiradores e colaboradores, Denilson? Bom, o que acontece? Nós temos um grande compromisso com o que a gente faz. Eu acho que isso é o nosso DNA. Então, a partir do momento que você tem um compromisso com aquilo que você faz, quando você pega para você poder fazer bem feito, é muito importante. E, graças a Deus, ou seja, a coisa caminhou, nós temos uma equipe aqui na Seller muito comprometida. Então, nós tivemos aí vários desafios, né? Foram vários desafios que nós passamos juntos aqui na empresa. Então, eu tenho um time aqui bem coeso, bem comprometido. Então, onde a gente se interage bastante,
para poder entender e definir o nosso foco, né? Então, é aquela história, né? A gente acaba tendo sinergia com pessoas que pensam próximo. Então, acho que eu fui bem feliz de ter ao meu redor, primeiro, pessoas altamente competentes, rapaz. Então, eu procuro me cercar de pessoas competentes, de pessoas que são melhores, que eu tenho que espelhar, que eu quero ser como elas. Então, na verdade, o meu time é muito formado por isso. Eu admiro muito os que trabalham comigo e a gente tenta trabalhar muito em grupo, desenvolvendo o potencial do grupo. Por quê? À medida que todo grupo é mais forte, né, a gente consegue ir mais longe, então a gente fica melhor, a gente se aprimora. Então, na verdade, é uma grande satisfação fazer parte desse time. E o que a gente faz, né, assim, eu procuro fazer muito, tanto aqui como na Ambiotech, né, a nossa responsabilidade é o quê? Com a saúde. Então, nosso compromisso com a saúde, no sentido de trazer benefício para os nossos, para o mercado, para a população. Então, esse compromisso é levado com seriedade, levado com firmeza, né? Não é algo da boca para fora, é algo que você faz para poder entregar para o cliente. Então, é um compromisso nosso com o time. Então, isso traz, sim, uma responsabilidade, que é uma coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Essa é a nossa responsabilidade, né? E trabalhar para o incremento de processo em saúde. Então, o nosso time trabalha muito nessa direção, né? Eu tenho uma equipe aqui rigorosa, exigente, pessoas sérias, comprometidas. Então, é um grande orgulho para mim, na verdade, estar à frente desse time, né? Eles falam que eu estou liderando, mas, na verdade, eu estou aprendendo com eles. Que bacana. É bom, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Né? Não faz nada sozinho, meu cara. A gente precisa de, como tem um velho ditado, né? A união, além de açúcar, faz a força, não é isso mesmo? Então, acho que juntos nós somos certamente mais fortes. Com certeza. E aí que entra o papel do técnico, né? Eu joguei futebol profissional, então eu sei que não adianta você ter ali as melhores peças se o técnico não souber usar o potencial de cada um. Então, você aí é o técnico, você sabe o potencial de cada um para que ele tenha cada vez um melhor desempenho e automaticamente ajude a empresa. Exatamente, ou seja, a força de cada um e a gente empregar essa força, essa motivação que aquela pessoa tem na área dela. Então, isso precisa ser bem feito, sim, para a gente poder maximizar o resultado, sem dúvida. Denilson, agora sim, com toda essa tua experiência, essa sua bagagem aí, não só universitária, né, de formação, mas também ali no dia a dia, trabalhando e fazendo acontecer, qual conselho você daria para o profissional que está nos assistindo e quer ter aí também uma carreira de sucesso no setor da saúde? Rapaz, eu acho que o primeiro ponto que você tem é descobrir o seu propósito. Identificar aquilo que te move. Qual que é a sua paixão? O que é aquilo que você se envolve, que você não vê o tempo passar, que você se diverte, que você traz valor, que você faz bem feito. Esse que é o primeiro ponto. Independente do que quer que seja, né? Se você tem essa paixão, eu acho que é muito por aí. Alinhar isso, aquilo que te brilha, que está conectado com a sua essência. Depois que você identificou essa questão da sua essência, você identifica onde é que essa minha essência pode estar conectada com as demandas da população, né? Será que, por exemplo, eu vejo gente, né, se dando bem, eu tive aqui pessoas que trabalharam conosco que desenvolveram um excelente papel e aí de repente, eu vou fazer bolo, eu gosto muito de bolo, rapaz, ele desenvolveu e faz aquilo com gosto e faz muito bem. Então é isso que tem que identificar. E identificou, procure informação. Então primeiro é juntar a sua paixão com informação, conhecimento. Acho que quando você faz isso bem, né, identifica a sua paixão e trabalha aquilo com informação, conhecimento, a probabilidade de você encontrar o seu lugar, conseguir um espaço para você mostrar aquilo que você é e trazer o benefício para os que te cercam, é muito grande, né? Conheça os desafios, conheça os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, atue em cima dos seus erros, procure utilizar o seu erro para você poder aprender com o seu erro. Aprenda, obviamente, lendo, vendo o caso dos outros, um erro dos outros, mas use muito o seu erro para você aprender. E aprenda muito com os seus acertos também, aprenda com os que te cercam. Procure se cercar de pessoas competentes, de pessoas que têm a mesma direção, a mesma orientação que você tem.
né? Se conecte com você e com essa demanda. Invista em conhecimento, rapaz. Isso é muito importante, né? E invista em conhecimento, invista em você. Acho que o principal investimento que você pode fazer é em você mesmo. Sabe, é o que vai dar melhor resultado, porque você sabe a sua alimentação, você se conhece, você tem que se conhecer. E investindo em você, você vai ter condições de se conectar e identificar o ponto onde você vai trazer a sua contribuição. Porque todo mundo tem muito a oferecer, né? Acho que se ele usa aquilo com informação, você vê na sociedade, a gente precisa de tudo, tudo. Em saúde, você precisa de tudo, você precisa desde a ponta até o top. Não tem espaço para todos, para todos. Isso se você faz bem feito, faz com dedicação, você vai ter sucesso, meu caro. Denilson, sensacional. Bom, você foi muito feliz em todas as suas colocações, mas eu anotei uma coisa aqui importante, quando você falou de propósito. Eu falo aqui sempre o seguinte, que o dinheiro tem que ser consequência, né? E não causa. Então, o tamanho ou quanto de dinheiro você vai ganhar depende do tanto de problema ou do tanto de pessoas que você ajuda ou faz alguma coisa. Então, você pega uma Amazon, eles resolvem o problema de quantas pessoas no mundo, né? Então, o que eles faturam está diretamente ligado a isso. E você falou tudo, propósito. Se você não tem propósito, não adianta. A pessoa, e aí mais uma lição para quem está nos assistindo. Eu vou para lá porque ganha bem, mas eu não me identifico, eu ganho melhor, mas eu não me identifico com aquilo, você não vai ser feliz. Vai para onde você se identifica, mesmo que o salário seja menor, e depois lá você vai encontrar o seu propósito, né? Perfeito, perfeito. Concordo totalmente contigo, meu cara. Quando você faz algo que está envolvido, que aquilo faz parte de você, você vai fazer o diferente, você vai ser expoente. Sair da mediocridade, sair do mediano. A gente não é para ser mediano, é para ser líder, é para poder fazer, né? Eu brincava muito na universidade, vamos fazer uma competição e tal. Não, é para competir? É para competir. É entrar para ganhar. Né? Não, vou entrar para participar. Não, participar é legal, mas competição é para você ganhar, é para você mostrar o melhor de si e para você levar o prêmio para casa. Senão você vai gastar o seu tempo, vai investir e que resultado que isso vai te trazer? Então, e aquela história, se vai investir, rapaz, faz o seu melhor. Faz o seu melhor, porque fazendo o seu melhor isso não vai voltar e isso vai te dar orgulho, isso vai permitir você se aprimorar. Bacana. Conta um pouquinho como começou a sua história na Seller e quais têm sido os seus atuais desafios aí à frente da empresa, Denilson? Entendi. Bom, a Seller, na verdade, a história dela é meio partida, né? Ela nasceu, o nome Seller, na verdade, ela é a raiz é o nome latim, raiz de acelerar, acelerado, e isso veio na época do curso técnico, meu último ano de curso técnico, eu estava fazendo um projeto lá na biblioteca da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, e na época a gente estava trabalhando com o desenvolvimento do trabalho em cima do Apple II, na época, né? E alguns projetos específicos, então eu fui para lá para a gente poder estudar a questão dos circuitos. E tinha um dicionário de latim na mesa e na época a gente estava conversando, eu tinha conversado com os 2 engenheiros da empresa e um técnico estava querendo abrir uma empresa de tecnologia. E tinha aquela questão de que todo mundo tinha que ir para a reunião, tinha que ter um nome. E tinha esse dicionário de latim em cima da mesa. Eu folheando o dicionário de latim, pimba, bati lá no Seller, que é a raiz de acelerado. Então aquilo me chamou muita atenção, porque na época do curso técnico eu era muito fominha nas práticas e não queria mexer, queria fazer na frente da turma. E o pessoal, você é muito acelerado, muito acelerado. Então isso ficou. Então quando eu vi esse Seller lá no dicionário, eu falei, tá aí, a empresa já tem um nome, agora tem que andar. Só que na época, no curso técnico, aquilo não andou, o nome não vingou, os sócios optaram por outro nome, graças a Deus, na verdade. E aí isso ficou na minha cabeça e depois eu fui me especializar, então eu terminei o técnico, fiz a engenharia, fiz o mestrado, fui para o doutorado. No doutorado eu vi essa questão da saúde. Quando eu voltei para o Brasil, abri a empresa para poder trabalhar com saúde. E aí, vendo o polo diagnóstico, Belo Horizonte é uma referência em diagnóstico, a gente acabou focando em diagnóstico e desenvolvendo a empresa toda em cima de processo diagnóstico. Começando como consultoria, nós começamos aí em 2001, na verdade a Seller é meu filho do meio, né? Então nasceu o Lucas, aí nasceu a Seller e depois nasceu o Davi. E o foco era consultoria, isso de 2001 até 2004. Então o meu sócio era meu pai, 99% da empresa comigo, 1% com meu pai, que foi um grande incentivador, né, um grande apoiador em todos esses projetos aí que muitas vezes eram, o pessoal olhava assim, não rapaz, meu pai ia junto comigo lá, a família ia junto, na verdade, né?
E então, em 2004 nós viramos indústria. Então eu desenvolver o projeto para outros industrializarem. Eu queria industrializar, né, essa veia de engenheiro, essa questão de ter a máquina, era muito forte. E eu foquei muito em máquina. Então, no início aqui do APL de Biotecnologia aqui em Minas Gerais, né, arranjo produtivo local de biotecnologia, eu ia para as reuniões e aí com médicos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, cirurgiões, e aí o pessoal se apresentando e eu lá, engenheiro. Aí todo mundo olhava assim, pô, bicho, tá no lugar certo mesmo? Não tinha lugar melhor para eu estar, porque ali tinha tanta demanda, tanto problema que a engenharia precisava atuar. Então foi uma grande realização conectar isso. E aí eu peguei, a empresa foi cada vez mais se conectando. E como Belo Horizonte é um polo forte de diagnósticos clínicos, a gente acabou levando a empresa para diagnóstico. Trabalhamos aí, né, foram várias ondas, né, a gente vê hoje a empresa aparecendo, estamos aqui nas 100 melhores empresas, um grande orgulho, mas, rapaz, teve muito alto e baixo nesse processo como um todo. Então, começamos com máquina, depois a gente viu que a gente precisava de trazer o reativo, né, o consumível, porque a máquina, para você poder fazer o exame, você precisa da química envolvida. Então, começamos a estudar isso e entrar nessa questão dos reativos, que hoje é o foco da empresa, né? A parte onde a gente fabrica equipamento, importa e fabrica e importa testes para diagnóstico, muito focado na linha de point of care, né? Que é o diagnóstico bem próximo do paciente. Esse é o nosso principais focos da empresa. Bacana. Me responde uma coisa, Lucas e Davi? Sim. Quantos anos tem o Lucas? O Lucas tem 21 e o Davi tem 18. 18. Eu tenho... A Célia tem 19. 19. Eu tenho, o meu caçula é Davi também, tem 10 anos. E eu tenho a Thaís com 20 anos agora. Ah, bacana. Denilson, casal. Nesse ano, nós vamos realizar o prêmio 100 Mais Influentes da Saúde de uma maneira diferente. Esse evento, que já é considerado há alguns anos já o Oscar do setor da saúde, nós sempre homenageamos, olhando para os últimos 12 meses do executivo, do empresário e do profissional de saúde. Esse ano nós vamos olhar para uma década, né? Nós estamos aí encerrando uma década. Então é um evento especial, um prêmio especial que é para acontecer a cada 10 anos. Se tornou mais difícil, mais competitivo, mas a aceitação assim tá maravilhosa. Se não bastasse isso, antes dessa cerimônia principal, nós vamos prestar homenagens aos profissionais que estão aí na linha de frente contra a pandemia. Então, enfermeiro, médico, o pessoal da limpeza, o próprio hospital, o administrador hospitalar. Eu queria saber qual a sua visão dessa premiação e dessas homenagens a esses profissionais, principalmente num momento tão difícil em que o país e o setor da saúde vivem, Denilson. Rapaz, na verdade, eu acho extremamente louvável, né? Porque muitos, né? Assim, muitos foram para casa, foram para sítios, ficaram reclusos para se proteger da doença. Esses que você mencionou, eles tiveram que ir para o front, eles tiveram que ir para a linha de batalha, tiveram que ir lá para poder tratar o paciente, para poder levar os insumos, para poder limpar o hospital, para poder manter toda aquela estrutura funcionando, o médico naquele front de batalha, atendendo o paciente, dando ali toda a atenção. Quantos foram os que sucumbiram neste processo, né, rapaz? Então você vê aí a seriedade, o comprometimento dos profissionais de saúde, é algo assim louvável mesmo, né? Você vê que o cara pula para cima do problema. Por quê? Porque é a hora que a competência dele está sendo convocada. Então, nessa guerra contra essa pandemia, né, que foi algo que assolou o mundo, você imagina uma coisa de dimensão épica, um negócio muito doido, né? Que trouxe um impacto gigante para todo o setor. Então, os profissionais foram chamados à frente de batalha, foram lá, se apresentaram, trabalharam no sentido de combater esse mal. Então, eu acho que é muito louvável essa iniciativa e, assim, para mim é uma honra, assim, eu fiquei super lisonjeado de ser mencionado nesse processo, porque, na verdade, o que eu penso aqui é o seguinte: claro que a gente está trabalhando, mas é um trabalho pequeno, né? Tem tanta gente aí no fronte de batalha, assim, também, tanto quanto nós, mas um esforço hercúleo aí para poder vencer esse mal aí que é o Covid, que o mundo todo está trabalhando nesse sentido. Então, acho que é um esforço bacana demais.
E aqui na cena, né, ou seja, a minha indicação, na verdade, o que eu vejo é o seguinte, né, eu sou um representante, porque, na verdade, como eu disse, né, nem atrás de mim, junto comigo, nessa linha de frente, eu tenho aqui uma equipe fantástica que está nessa batalha comigo, que está nessa batalha junto, né, que eu estou junto com eles nessa batalha. Então, eu me sinto assim, é uma menção, uma honra muito grande, mas que eu divido aí com, primeiro, essa equipe toda que você mencionou, e quando isso chega mais próximo aqui de mim na cela, com toda a minha equipe, com todo o meu time, porque a gente não faria nada com a história, né? Você não, uma andorinha só não faz o verão, né? Você precisa de muito esforço. Então, esse reconhecimento eu acho muito bacana, muito jóia, rapaz. Parabéns aí pela iniciativa. Com certeza. Eu queria aproveitar que nós estamos falando de influência e te perguntar quem é a sua, ou foi a sua maior influência no setor da saúde. Bom, no setor da saúde específico, né, assim, vi muito trabalho do Oswaldo Cruz, né, um pesquisador, um expoente em saúde aí, que tem uma série de trabalhos científicos, e não só científicos, mas práticos, de trazer benefícios para a sociedade. Ele foi um grande guerreiro nessa linha. E, assim, né, então, são vários, né, profissionais, assim, aí eu estou falando de um que a história se compromete, né, mostra aí o impacto, a importância dele, e outros, né, empreendedores, né, eu tive aí, ao longo da minha trajetória, conversas com médicos, com professores da medicina, aonde você vê, assim, o brilho daquele profissional quando ele entra em casos de saúde. Então, eu tive aí algumas pessoas próximas, médicos aqui em Belo Horizonte, aqui na grande região metropolitana, que realmente me motivaram, eu espelhei para poder executar, né, fazer aquilo que a gente faz. E do ponto de vista de empreendedorismo, que é um aprendizado, né, rapaz? Eu estudei para ser pesquisador e de repente a gente está empreendendo na empresa. Você vê aí o trabalho de algumas pessoas do mercado, né? Aquela Maria Luísa Trajano, tem uma marca pessoal forte, uma empreendedora fortíssima, né? Comprometida, séria, com valores morais fortes. Então, eu acho isso muito bacana. Acho que nosso país precisa muito disso, de empreendedores, de pessoas de sucesso como ela, né? Como aí você vê outros, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann, Bill Gates, Steve Jobs. São pessoas que, não na área de saúde, mas na área de tecnologia, fizeram a diferença. E isso, você pega a história desse pessoal pingadinha, né, e vai construindo, você vai vendo que esse perfil de inovação, de desenvolvimento da pessoa se expor, ir para frente, é uma coisa assim, quando você faz isso certinho e dá certo, é motivador, é fantástico. E mesmo quando não dá certo, né, seja um aprendizado para que o próximo investida você chegue lá. Olhando sua trajetória, meu amigo, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa de diferente? Diferente? Rapaz, na verdade é o seguinte, as decisões que foram tomadas lá atrás, né, elas foram tomadas assim, com muita baseada em informação, com a informação que eu tive, com a maturidade que eu tinha na época. É claro que se a gente tivesse essa mágica, né, de voltar no tempo com o conhecimento que você tem hoje, certamente algumas coisas eu faria diferente, mas muito no sentido de decisões técnicas. Eu acho que foi um grande aprendizado, acho que todo esse processo, né, a caminhada que é a coisa, não é chegar lá. O chegar lá é uma cereja no bolo, mas acho que o grande aprendizado é todo o caminho, né? Eu falava com os meus alunos na PUC, né, ou seja, o mestrando, o mestre, o dia da apresentação da dissertação, ou no caso do doutor, no dia da apresentação da tese, aquilo ali não é o negócio. O caminho para chegar lá que é a grande emoção, que é a grande jogada, né? A vida, na verdade, é exatamente o caminho. É o caminho. Então, se comprometer, se envolver nesse caminho, pessoas que se comprometem são inspiradoras para mim. Meu amigo, eu queria te convidar agora para o nosso ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde aí o que vem na sua mente, tá bom? Perfeito. Uma viagem inesquecível. Nossa, rapaz, uma viagem inesquecível. Bom, foram várias, né? Uma que foi assim, que marcou muito para mim foi para Tóquio, quando eu fui no congresso, então foi meio que ir para o outro lado do mundo. Um livro de cabeceira.
Livro de cabeceira, Operação Cavalo de Troia, de J. Benítez, uma ficção fantástica. Esse eu não conheço, vou ler. Um exemplo de líder. Exemplo de líder. Independente de questões religiosas, cara, eu acho que Jesus Cristo foi um grande líder. Você vê um líder de 2000 anos que está influenciando e direcionando e dando orientação para muita gente até hoje. Então, sem dúvida, é um grande líder, um líder que a gente tem que se basear. Concordo com você. Um sonho. Sonho, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade onde você consiga ver mais o outro, né? Acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem muito, cada um voltado muito para si. Acho que a gente precisa ver o outro. Então, essa sociedade mais justa, nesse sentido de a gente conseguir ver o outro. Mais plural, né? E mais plural, isso. Você vê no outro um espelho seu, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito contigo. E se o outro evolui, se o outro anda, naturalmente você também anda, você também evolui. Família. Família, meus 2 filhos, né? Acho que é um presente de Deus aí ter essas 2 pessoinhas. Já são 2 homens, pô. Com certeza, meu caro, com certeza. A preocupação agora são outras, né? Mas é maravilhoso. Fazer parte desse processo é maravilhoso. O que mais gosta de fazer nos momentos de lazer, Denilson? Rapaz, viajar, curtir a natureza. Eu adoro curtir a natureza, belas paisagens, a natureza. Esse contato com a natureza para mim é muito importante. Me carrega, me motiva, me energiza. O nosso setor da saúde é? Cheio de desafios, cheio de oportunidades. Então, deve ser observado com muito carinho, com muito cuidado, com muita inteligência, para trazer muito benefício. A gente precisa de muita coisa, precisa de muita gente, precisa de muita melhoria. Então, tem um convite, tem uma mesa farta para várias profissões, para vários empreendedores nos ajudar nessa batalha na saúde. Precisa de muita coisa. Denilson, queria agradecer imensamente você ter separado esse tempo para bater esse papo comigo. Para mim foi um aprendizado e foi muito bacana ouvir aí um pouquinho da sua trajetória. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir posteriormente. Bom, a mensagem é a questão que eu vejo, né, de você seguir o seu propósito. Se você identifica com a área da saúde, se você acha que a saúde tem oportunidades, né, se identifica de alguma forma, encontre a sua parcela onde você pode contribuir e faça, né? Faça, contribua, traga o benefício, de olho no sentido sempre da saúde incrementar. O reconhecimento, o resultado é consequência disso. Quando você põe o seu coração, quando você põe em cima daquilo, o resultado é consequência. Então, eu convido as pessoas para entrar nessa batalha junto conosco, né? Os desafios da saúde são muitos, são vários e precisa de gente. Precisa de mentes brilhantes como vocês. Tá aí. Você acompanhou a história de sucesso de um grande empreendedor do nosso setor, o CEO da Seller, Denilson Laudares Rodrigues. E eu convido você a acompanhar daqui a pouquinho, logo menos às 11 horas, uma entrevista com o Reinaldo de Camargo, Sheik, presidente da Abrange. Até daqui a pouco e um ótimo dia a todos.